Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os próximos dias podem definir pelo menos uma previsão para o retorno do futebol aqui no Brasil, especialmente se a gente olhar o que está sendo feito lá fora. No Rio, os clubes assinaram um documento pedindo a volta o mais breve possível das competições, menos Botafogo e Fluminense. Por que será que isso aconteceu? Essas e outras atualizações sobre a pandemia no futebol eu te conto agora. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, o Rio de Janeiro hoje vive o seu pior momento desde a chegada da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Inclusive na última quinta-feira, num período de 24 horas, superou em número de mortes São Paulo, que até então era o epicentro, da doença aqui no país. Registrou 189 mortes, enquanto que São Paulo 161. Hoje os leitos da UTI estão completamente ocupados, tem mais de 1.000 pessoas na espera de leitos, uma situação caótica que só está começando no seu pico. E aí voltamos para o futebol, Há discussão para o retorno de uma atividade que não é essencial, mas que a gente entende toda a pressão que existe por questões econômicas. Entende, mas, pelo menos no meu ponto de vista, não consigo concordar. No caso do Flamengo, por exemplo, que a gente já falou aqui durante a semana, 293 testes, 38 contaminados, entre eles 3 jogadores, que o Flamengo preferiu não revelar o nome desses atletas, e mais 11 pessoas que já tiveram o coronavírus, já tem registrados ali os anticorpos da doença, então eles já pegaram todas essas pessoas assintomáticas, dando uma ideia do que pode acontecer se a gente testar muito mais aqui no Brasil, porque só se descobriu tudo isso porque o Flamengo comprou os testes e realizou. Juntamente com o Grêmio e Inter foram cerca de 500 testes, O Grêmio e o Inter que voltaram aos treinamentos durante essa semana por uma autorização da prefeitura dentro de todos aqueles protocolos, de medidas de segurança, distanciamento, higienização dos CTs e tudo mais, mesmo sem a perspectiva da retomada de alguma competição. Com esses testes, inclusive os médicos dessas equipes, Flamengo, Grêmio e Inter, estão conversando com o diretor médico da CBF, Dr. Jorge Pagura, para que se entenda de que forma esses clubes têm uma metodologia de testagem e retorno dos treinamentos para que outros clubes e outras federações possam adotar também. Mas, de novo, tudo isso muitas vezes esbarra no poder público local, que entende a realidade do que está passando naquela cidade ou aquele estado muito por conta do número de casos. O Paraná foi um estado que controlou muito bem, Goiás também, lá no Distrito Federal, então os números diminuíram bastante. Santa Catarina, quando liberou, a coisa estava controlada, entre aspas, até aquele momento, abriu o comércio, dobrou o número de casos em uma semana, ou seja, depende muito do que está acontecendo e ainda assim, de acordo com especialistas, o isolamento social é a melhor precaução que você pode ter para o contágio. Esse vírus, ele é muito contagioso, então ficar em casa ainda é o mais seguro. Mas a gente está discutindo a volta do futebol. E no Rio de Janeiro, que hoje já se encontra numa situação de beirando o colapso, inclusive com a possibilidade do lockdown, que é o bloqueio total, que é a proibição das pessoas saírem para as ruas, o que alguns países na Europa fizeram e alguns estados no Brasil já estão fazendo, como o Maranhão e o Pará. Isso pode acontecer no Rio de Janeiro, e aí a gente está discutindo a volta do futebol. Pois bem, a FERJ, a Federação do Estado do Rio, publicou um documento com a assinatura dos clubes solicitando o retorno o mais breve possível. Botafogo e Fluminense não assinaram. E são dois clubes que eu aplaudo, que eu respeito, porque, e não tem nada a ver com os demais, a gente entende a pressão, a necessidade muitas vezes dos clubes menores, mas muito se discute pela questão econômica que você deve voltar, porque realmente os clubes perderam receita. Mas aí você vê o Flamengo, por exemplo, querendo o retorno e clubes que enfrentam dificuldades econômicas seríssimas, como o Fluminense e o Botafogo, não querendo. E a nota do Fluminense foi muito esclarecedora. O Fluminense entende que não é momento para o retorno do futebol, até mesmo em razão do que a sociedade está enfrentando, especialmente a carioca, especialmente a fluminense, no estado do Rio, nesse momento. Mas não, o Flamengo é um desses entusiastas do retorno, tem uma previsão de reapresentação na próxima segunda-feira, o Jorge Jesus está contando com o elenco para trabalhar. De que forma? Com todos esses contaminados por lá, com
a autorização, entre aspas, né, da federação, mas a não autorização do poder público. Porque tanto a Prefeitura do Rio quanto o governo do estado não estão autorizando esse retorno aos CTs. Por isso o Flamengo está até se consultando juridicamente para saber se vai ter uma autorização para que os jogadores se reapresentem. Os outros clubes estão fazendo atividades remotas. A gente sabe que os jogadores já terminaram suas férias, que precisam trabalhar de alguma forma. E home office para atleta é muito difícil, né? Nem todos têm a mesma estrutura. Mas a gente tem visto aí alguns clubes usando a criatividade. O Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo dando coletivas virtuais, fazendo palestras para os jogadores, preparadores físicos de forma remota e digital, controlando a atividade dos atletas. Não só aquela cartilha do tipo trabalho em casa, não, monitoramento do cara correndo na sala de casa, fazendo abdominal, fazendo flexão, fazendo o seu condicionamento físico de acordo com orientações de profissionais. É o que dá para fazer nesse momento. Obviamente, utilizar a estrutura do clube seria melhor? Claro que sim, mas aí não é eu que estou dizendo e jamais me arriscarei a opinar a respeito disso. Quem tem que determinar são os especialistas, os médicos, os infectologistas e os órgãos da Secretaria de Saúde de cada estado ou município. Para, realmente, nesse protocolo aqui, com essas medidas de segurança, vale a pena retomar essa atividade. Então, os próximos dias, eles serão fundamentais para a gente entender se o Rio de Janeiro, na medida em que vive esse colapso no sistema de saúde, vai insistir no retorno do futebol, mesmo com dois clubes como Botafogo e Fluminense se mostrando contra. E vai também depender do que vai acontecer lá na Europa. Já há um campeonato com a previsão de retorno, que é a Alemanha, no dia 16 de maio, e de acordo com o que a gente perceber nessa primeira rodada da volta do campeonato alemão, que vai concluir as suas rodadas nesse sistema todo de precaução, né, portões fechados, quadro reduzido de funcionários para a realização de um jogo, o Brasil certamente vai olhar para isso e vai tentar trazer para a sua realidade, mesmo que a realidade da Alemanha, e eu insisto nessa tecla, seja muito diferente do Brasil, não só na cultura e na estrutura, mas em como eles controlaram a pandemia, com muitos testes, com um isolamento no início de tudo e uma baixíssima letalidade. Não é o caso do Brasil. Nós estamos registrando recordes de mortos e casos a todo instante, a cada dia que passa, e a tendência é que a gente enfrente um maio muito difícil. Então, será que o exemplo da Europa deve ser seguido? Eu acho que não, mas uma coisa é o que eu penso, a outra é o que eu imagino que vai acontecer. Eu tenho certeza que, com toda essa pressão que os presidentes de federações, de clubes, da CBF, eles já estão sofrendo para que volte o futebol, quando alguma coisa der certo, vai ser um exemplo a ser seguido. E eu acho até que, dependendo do caso, você pode adotar como exemplo o que acontece na Europa. Eu só não sei se é esse o caso, porque vai ser num momento que a nossa situação cada vez mais piora em termos de casos e de mortes. Então, senhoras e senhores, a atualização ela não é boa, né? Ela não é positiva. Nesse momento a gente está vendo um movimento muito forte, especialmente do Rio de Janeiro, só que justamente no movimento de tentar retornar, você está vendo o caos na população em geral, na sociedade. E, de novo, futebol não pode ser mundo paralelo. Então, vamos esperar um pouco mais para ver se essa situação melhora. Qualquer novidade, eu volto aqui para informar vocês. Comentem aqui o que vocês acham dessa história toda, quero ouvir vocês, eu já dei minha opinião. E a sua? Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!